Estamos no ar com mais um programa Despertar. Programa produzido aqui pelo Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC de Bauru. É sempre um prazer estar aqui com você falando um pouquinho sobre a doutrina espírita. E hoje nós temos aqui o Jorge Salomão para participar conosco mais uma vez para trazer assuntos acerca da doutrina espírita. Seja bem-vindo, Jorge. Olá, Joe. Olá, nossos amigos, nossas amigas. Muita paz a todos e sempre é um imenso prazer estar na companhia de todos vocês. Pessoal, hoje nós vamos falar aqui sobre a vida e obra de Allan Kardec, né? Vamos falar um pouquinho sobre Allan Kardec, até porque eu penso, né, Jorge, que as pessoas que não são do Espiritismo, não conhecem um pouco, ficam um pouco confusas, né? O que é o Espiritismo, quem que é Kardec, se ele era um médium, se ele era sei lá, alguma coisa do tipo, né? E a gente traz aí uma história interessante do Allan Kardec, que nesse dia 3 de outubro, né, é comemorado aí o aniversário de Kardec, então a gente vai falar um pouquinho, então, sobre a vida e a obra de Kardec. Como eu disse aqui, né, no dia 3 de outubro, é comemorado aí, então, o aniversário de Kardec, nasceu em 1804, né? E a primeira dúvida, né, Jorge, que vem assim, nós sabemos que Allan Kardec, na verdade, não era um médium, era um estudioso, né? Quando ele era jovem, ele estudava. E como é que era ali, mais ou menos, essa parte da juventude dele ali? Interessante, Joe, telespectadores, essa história acerca de Allan Kardec, que é, obviamente, considerado o codificador da doutrina espírita, que estabeleceu, fundamentou essa doutrina que nós conhecemos hoje por Espiritismo. Uhum. Tudo aquilo que não estiver alicerçado dentro desses postulados, dessas obras, desses princípios que foram aí esculpidos por Allan Kardec, da cabeça dele? Não. Uhum. Obviamente, através da inteligência, da capacidade dele, juntamente com a espiritualidade. E o curioso, Joe, telespectadores, foi que lá no Evangelho de João, Jesus disse que ele haveria de fornecer para a humanidade o Consolador prometido. E Kardec, ele nasceu num período muito conturbado na história da humanidade, principalmente quando estava crescendo as denominadas doutrinas materialistas, capitaneada principalmente por Auguste Comte, e pelas doutrinas nihilistas que preconizavam a inexistência da alma e a sua destruição através do fenômeno da morte. Então, Kardec surgiu nesse caldeirão em ebulição, porque o materialismo estava campeando significativamente em função do excesso de racionalismo, porque outrora viveu-se uma época das trevas, em que se dominava muito o aspecto religioso, mas aí nós entramos no processo do iluminismo, a idade da razão, só que se exacerbou demais. E Kardec nasceu nesse período aí. E ele veio com essa incumbência, obviamente com a capacidade, o conhecimento. E ele era um homem extremamente racional. Mas racional no sentido de ter o quê? O bom senso. De antes de partir para negação ou através de argumentos aí muito calcados numa filosofia pura, ele se utilizava do bom senso. E em todo o seu comportamento, a sua pessoa foi caracterizada pelo bom senso. Tanto que, certa feita, alguém disse que ele foi o bom senso e a racionalidade encarnada no século XIX. Interessante, né? E a gente vê aí na história, né, que por volta dos 11 anos ele foi enviado para Yverdon, lá na Suíça, para estudar, né? Ele voltou de lá formado, então ele era um professor e logo em seguida ele teve alguns incentivos, inclusive de amigos dele, né, para começar a se interessar por essa ação, esse movimento espírita aí, que talvez acho que foi um pouco custoso para ele, devido a esse caldeirão em que ele nasceu, em que ele vivia aí, como você falou, né, Jorge? Exatamente, John. E o interessante de tudo, que quando surgiu esses fenômenos das mesas girantes, mais especialmente lá em Hydesville, em Nova York, começou lá. Depois foi aí empipocando para vários pontos do nosso planeta.
E, obviamente, teve ali um processo mais intenso na França. Sim. E as pessoas se utilizavam nos salões parisienses, lá no século XIX, século de Kardec, até Kardec. então, ele não era o Allan Kardec, ele era o professor Hippolyte. Professor Rivaio, né? Rivaio, Hippolyte. E então, certa feita, um dos seus melhores amigos da época, o senhor Fortier, assistindo uma dessas sessões de mesas girantes, que se tornou algo mais assim do diletantismo do que através de uma pesquisa, que as pessoas não queriam pesquisar o que estava por detrás por aquilo, mas se divertiam com aqueles fenômenos. Então o Sr. Fortier assistiu uma dessas estripulias, digamos assim, das mesas girantes, as mesas dançantes, e aí ele conversou com Kardec e disse: olha, você não sabia da maior, está ocorrendo aí uma fenomenologia incrível das mesas girantes, dançam, e eu até falo inclusive. E aí o Sr. Fortier convidou Allan Kardec para participar de uma dessas sessões, e o Fortier até, tipo assim, vaticinou, profetizou, por exemplo, dizendo: quem sabe um dia você se interesse por esses fenômenos. O professor, como o professor Rivaio, né, Allan Kardec, ele como um professor, como um estudioso, a princípio ele não acreditava muito naquilo, não se interessava muito. Não se interessava, mas aí ele soltou essa, Kardec falou assim: quem sabe um dia, talvez eu me interesse e a gente possa então desvendar o que está por detrás dessas brincadeiras de salão. Só voltando um pouquinho ali no começo, né, Jorge, porque às vezes a gente encontra aí pessoas, como eu disse, né, que não são espíritas e tem uma certa dúvida. Então a primeira dúvida: o Allan Kardec não era médium, né, ele era um estudioso, né, então isso confere. Exatamente, confere mesmo porque quem é médium? No próprio livro dos médiuns, que foi publicado por Kardec, ele diz o seguinte: médium é toda aquela pessoa que num grau qualquer sente a presença dos espíritos. Kardec, obviamente, não era esse médium que a gente fala, aqueles que incorporam através da psicofonia, os que falam, os espíritos falam através dos órgãos vocálicos do médium, ou através da psicografia escrita. Certo. Não, pelo contrário, ele não tinha mediunidade. Ele tinha quem? Os médiums, que recebiam, incorporavam as entidades e prestavam para ele ali aquela assessoria espiritual, digamos assim. E uma outra dúvida muito sequente, assim, né, Jorge, é assim: o pessoal fala assim: Kardec criou o espiritismo. Não foi bem isso, né? Ele compilou a doutrina dos espíritos. Seria isso, essa informação? Exatamente, Joe. Isso é muito importante, por quê? Porque Kardec, ele não foi o criador do espiritismo. Tanto que o primeiro livro, a primeira obra, tem o seguinte nome: Livro dos Espíritos. Então não foi Allan Kardec. Falar kardecismo não é correto. O próprio Allan Kardec, ele não admitia confundir-se com a obra dos espíritos. Ele falou: tudo que está escrito aí não é meu, é deles. Eu sou um mero instrumento intermediário entre os espíritos, nesse sentido de estabelecer as questões básicas, doutrinárias. Bom, nós vamos aqui para o primeiro intervalo e voltamos já com mais programa Despertar e a obra e vida de Kardec. Voltamos para o segundo bloco do programa Despertar, hoje aqui com Jorge Salomão, e a gente está falando um pouquinho sobre a vida e obra de Kardec, né? Nesse dia 3 de outubro
nós comemoramos o aniversário de Kardec, de Allan Kardec, então resolvemos fazer aqui esse programa especial para falar um pouquinho e esclarecer um pouco sobre a doutrina espírita e sobre Allan Kardec. E Jorge, a primeira pergunta que fica aqui para o segundo bloco, você já falou um pouquinho sobre isso no primeiro bloco, mas seria qual foi então ali de fato o primeiro contato que Allan Kardec teve com esses fenômenos espirituais ali e quais que foram as consequências para ele? O interessante, John, telespectadores, foi que Kardec não se deixou iludir por aqueles fenômenos e se encantar. Muito pelo contrário. O primeiro movimento dele foi de dúvida, foi de duvidar. E isso é uma característica de um cientista, de um crítico, de um racional. Então, nós poderíamos dizer assim, para alguém que aponta o dedo para a Lua, nós temos aí, por exemplo, um sábio e o ignorante. O sábio, ele vai olhar para a Lua. O ignorante vai olhar para a ponta do dedo. E Kardec foi esse sábio, que olhou para a Lua, ele foi mais longe, ele foi além. Viu que por detrás daqueles fenômenos, aparentemente ininteligíveis, mas depois passou, através desses fenômenos, a produzirem-se textos inclusive que traziam um conteúdo científico, filosófico, de uma moral elevadíssima. Ele pensou, calma aí. Tem coisa aí. Né? Tem coisa por detrás disso daí. Não é só um mero fenômeno magnético, um fenômeno de prestidigitação ou fraude, que seja, não. Tem alguma coisa mais interessante por detrás disso daí. E ele foi investigando quando então se defrontou com uma grande realidade. Ou seja, através daqueles efeitos físicos, produziam-se efeitos inteligentes através dos conteúdos que eram até então extraídos desses movimentos das mesas girantes, por exemplo. Ou seja, existia uma inteligência ali por trás. Uma inteligência ali por detrás. E aí, qual foi a sua maior satisfação de ter descoberto que essa inteligência que estava ali por detrás daqueles fenômenos nada mais era do que a alma daqueles que ocuparam corpos aqui na Terra, que estavam mais vivos, inclusive, do que aqueles que estavam, como estamos de fato, vinculados ao nosso corpo físico. Certo. Então, chegou ali em um certo momento, né, ele já criou essa convicção que existia alguma inteligência, alguma coisa ali muito, muito mais forte por trás, como você disse, do que um mero efeito físico, magnético, alguma coisa assim. Ele notou que ali existia uma inteligência. E aí, de que forma, de que ferramentas ele se utilizou, então, para conseguir estudar isso mais profundamente? Inicialmente, o processo começou em doses homeopáticas. Com as mesas, com os fenômenos de raps ou pancadas, em que se convencionava um número certo de pancadas para sim, para não, mais ou menos igual aquilo que nós vemos nos filmes de terror. Até que a prancheta, inclusive, e tal, etc., até que se teve a ideia, inclusive por sugestão da espiritualidade, de utilizarem-se os médiuns, através do fornecimento de um lápis, de uma caneta, que seja, enfim, da época lá, para que eles, então, os espíritos utilizassem do instrumental humano, daqueles os que tinham aptidões para isso, os denominados médiuns, e a partir daí a situação melhorou muito, inclusive, porque aí produzia-se belos textos como nós conhecemos na atualidade. Então o fenômeno começou muito incipiente, Kardec sempre ali tateando com muita cautela, e aos poucos até que de repente desvendou esse universo de informações. Me lembro, né? Inclusive tem um filme, né, de Allan Kardec, eu assisti, embora seja um filme, né, que ele é muito curto para mostrar assim com detalhes, tem bastante coisa ali interessante, né? Principalmente para quem está iniciante aí na doutrina espírita, pode assistir ali, vai ver ali umas coisas interessantes. E aí, lá você nota que tem esses médiuns que você falou, né? Que ele ia lá e fazia ali as anotações das respostas daqueles médiuns, né? Só que eram vários médiuns e não eram nem da mesma cidade, eram de lugares bem diferentes ou não? Exatamente, Joe. Para você ver, o descomunal trabalho que esse homem teve não foi só através de um único médium em que ele recebia as informações dos espíritos, pronto e acabado, e Kardec já publicava isso daí, não, muito pelo contrário.
Ele recebia dos médiuns ali que estavam com ele no grupo dele, médiuns de outras cidades, de outros estados, de outros países. Até de outros países? Até de outros países. E chegava até ele todas essas informações e aí ele ia confrontando para extrair dessas várias centenas, talvez milhares de comunicações, de cartas, de mensagens que chegavam para ele, e aí para ele extrair o quê? Uma ideia essencial, um fundamento que tivesse assim uma universalidade. Uma média ali na resposta. Exatamente, uma uma mesma média. pergunta e várias respostas com uma mesma interpretação, vamos dizer assim. Exatamente. Imagine só o trabalho, isso no século XIX. É isso que eu ia comentar, né? Porque hoje em dia, né, pessoal, é importante destacar que nós temos um celular na mão, né? A facilidade de comunicação pela internet, por telefone, né? Nós temos aí muitos meios de comunicação que são imediatos, né? Praticamente imediatos. Exatamente. Naquela época lá, né? Anos de 1800, era uma comunicação era muito demorada, né? Era Precária. muito distante, precária, não é? Exatamente. Então imagine só ele recebendo centenas, se não milhares, de comunicações dos espíritos que comunicavam também em outras localidades, em outros países, e ele reunia todas essas informações para extrair de todas um princípio que fosse geral, universal. Foi aí que a doutrina, aos poucos, começou a ter aí o seu nascedouro, o seu fundamento. O seu fundamento. Foi bem laboriosa a atividade dele, muita É inclusive. importante destacar, né, Jorge, com essa dificuldade de... Porque assim, Kardec, o que ele fez? Ele elaborava uma pergunta, ele pegava essa pergunta, né, me corrija se eu estiver errado, ele vai até o médium e esse médium responde. Ele vai lá, anota a resposta. Aí ele vai em outro médium, vai lá e responde também. Então ele foi compilando, foi dessa forma, né, que você está falando. E é importante destacar que assim, né, como você disse, se tinha médiums lá em outro estado, até em outro país, esses médiums, entre eles, nem se conheciam muitas vezes. Não se conheciam. Então não é como é que, né, era a mesma resposta. Exatamente. É o caráter universalista da doutrina dos espíritos, que não forma aquela colcha de retalho, por exemplo, em que um estado ou um país, em uma comunicação, e o médium, através do espírito de um determinado estado ou país, dizia A e o de Kardec dizia B. Não, todos diziam a mesma língua para demonstrar que havia o quê? Uma unidade, uma universalidade dos ensinos dados pelos espíritos, mostrando que era uma pleiade responsável pela implantação dessa nova era na humanidade, a era do espírito. Perfeito, Jorge. E então foi aí então que nasceu ali o espiritismo, né? Então o codificador, vamos dizer assim, que é o Allan Kardec, foi aí que deu os primeiros passos, né? E qual que foi então a primeira obra aí publicada por Kardec? A primeira obra que deu início à era do espírito, ao fundamento da doutrina espírita ou espiritismo, é o Livro dos Espíritos, que veio em abril de 1857. É um livro fantástico de perguntas e respostas sobre várias questões, sobre filosofia, sobre política, sobre sociologia, psicologia, religião, enfim, é uma mescla de informações contida numa única obra, uma obra de fôlego, inclusive, que desafia aí o tempo e não se modifica em absoluto tudo que ali foi estabelecido. Não tem nenhuma parte que destoa, muito pelo contrário, ela é una, ela é perfeita, é impressionante o grau de cuidado que Kardec teve para lançar essa obra como sendo o fundamento da doutrina espírita ou do espiritismo. Que até hoje continua atual, essas informações continuam assim, depois de séculos aí depois? É isso que é curioso, minha gente. Você pega uma obra que foi publicada em 1857 e você lê ela e você percebe que o que se dizia há mais de 200 anos se diz hoje e está sempre atualizadíssima no tempo e no espaço. Isso que é muito curioso, isso que nós vemos o lado belo, maravilhoso dessa abençoada doutrina, que nos mostra essa unidade de princípios, de ideias que não mudam ao sabor dos tempos. É impressionante. Nós vamos para mais um intervalo comercial e voltamos em alguns instantes. No Bazar SEAC você encontra variedades em roupas, calçados, acessórios, eletrodomésticos, cama, mesa e banho, novos e usados.
Além de estar super na moda, você estará vestindo e usando produtos de ótima qualidade. E o melhor, estará contribuindo com o SEAC. Acompanhe as novidades através da página facebook.com/Bazar SEAC. Reserve sua peça favorita e retire no SEAC. 14 3366 3218. Voltamos para o último bloco do programa Despertar de hoje com Jorge Salomão, e estamos discutindo aqui sobre a vida e obra de Allan Kardec, né, o codificador da doutrina espírita. E Jorge, aí, né, nasceu então aí a doutrina espírita, né, o Allan Kardec aí como codificador. Você disse que a primeira obra aí foi o Livro dos Espíritos. E qual que foi então aí a informação, vamos dizer assim, divisora de águas, ou talvez uma informação importantíssima ali que teve no Livro dos Espíritos? O interessante, Joe, que se nós pegarmos o Livro dos Espíritos, nós vamos verificar que ali existe 5 pilares básicos no qual se assenta o Espiritismo. 5. A unicidade de Deus. Deus é único. A pluralidade dos mundos. Não existe um único mundo, mas vários, inúmeros. A multiplicidade das existências ou a reencarnação, a imortalidade da alma e a comunicabilidade entre os dois mundos, o mundo espiritual com o mundo físico ou vice-versa. Em razão disso, e um dos, digamos assim, dos assuntos que mais gera uma certa atenção e até mesmo atração, além da comunicabilidade, mediunidade, também a questão da reencarnação. Da reencarnação. Que infelizmente por falta de informação, aí há necessidade do estudo. Jesus nos disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará do quê? Da ignorância, do preconceito. Então, muitos não conhecendo a realidade doutrinária da questão reencarnacionista, o Espiritismo não criou a reencarnação. Muito pelo contrário, como você disse anteriormente, Kardec codificou. É o que falamos no comecinho do programa, né? Ele foi um compilado de informações, Kardec estudou e juntou tudo aquilo, né? Exatamente. Então, ele compilou essas informações e nós sabemos que na cultura originária dos povos primitivos, eles adotavam a ideia reencarnacionista. É claro, sob uma outra ótica. Esse termo reencarnação é um termo que foi cunhado, ou seja, criado pelo Espiritismo. E, em razão disso, é um assunto muito interessante. Tão interessante que a própria ciência, claro, com base naqueles cientistas que não se prendem ao academicismo, ao cientificismo, aos preconceitos aí, que é muito natural a esse meio, como, por exemplo, o Dr. Ian Stevenson, estudou a fundo essa questão da reencarnação para verificar se isso daí era alguma balela ou se de fato era uma realidade da vida. Ele se convenceu através de um estudo científico meticuloso, publicou uma obra, inclusive intitulada 20 sugestivos casos de reencarnação, ali na década de 60, confirmando por A mais B
a existência da reencarnação não como um dogma de uma doutrina, mas como uma realidade, uma lei da vida. Um fato ali, uma lei da Um vida. fato incontestável, inclusive. E aí você comentou, né, sobre a reencarnação, que foi aí esse divisor de águas nas informações, e em seguida a eternidade da alma, né? Então, ou seja, a gente parte então, aí a partir disso é um princípio de que nós somos um espírito, estamos aqui momentaneamente no corpo carnal, mas voltaremos ao mundo espiritual. Lá seria lá a nossa casa? Seria isso que a Kardec nos trouxe? Interessante, exatamente, Joe. Interessante que existe uma associação muito estreita e profunda entre o Espiritismo e a doutrina de Jesus. Que, por exemplo, se nós formos ali nos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos ver, por exemplo, quando Jesus foi crucificado, no 3º dia teve a sua ressurreição, a demonstrar a imortalidade do espírito ou da alma, Era aí que eu queria chegar. em que ele foi visto por mais de 500 testemunhas presenciais à época, vendo Jesus caminhando a caminho de Emaús, uma cidadezinha não muito longe de Jerusalém. Depois que Jesus havia sido crucificado, dado como morto, mais de 500 testemunhas viram Jesus ali com as pessoas, mas tipo assim, esse homem não morreu na cruz, o que ele está fazendo aqui? Olha só a prova da imortalidade da alma. Então a imortalidade não é uma criação do Espiritismo, é uma realidade da vida, inclusive, que foi defendida por Jesus sempre nos seus ensinos, junto ao seu apostolado, seus discípulos, enfim. Qual seria esse fenômeno, então, de Jesus reaparecer ali, Jorge? Sem polemizar a questão de nossos irmãos de outras denominações pensarem de forma e sentido contrário, no tocante à questão da ressurreição, que entende-se aí que o corpo ressurge das cinzas, nós assim, respeitamos com o devido carinho e cuidado, mas fica um tanto quanto difícil, porque o próprio Cristo, ele não ressurgiu fisicamente falando. A sua ressurreição se deu através do Espírito, em Espírito. Tanto que ele foi visto por todas aquelas pessoas, mas não numa condição física, mas sim numa condição espiritual. E o fenômeno que nós podemos classificar, segundo o estudo de Allan Kardec, é o fenômeno da materialização do Espírito, podemos assim dizer. Jesus, se materializou, tornando-se palpável, como aconteceu na época de Kardec, muito comum, na época, principalmente com William Crookes, que foi um grande cientista, um alto calibre da Academia Científica Inglesa, que estudou no seu laboratório o fenômeno da materialização do espírito de Kate King. Interessante. Pesou. Imagine só, minha gente. Peso. Aqui do meu lado, nós estamos vendo o quê? O vazio. E de repente lá, com essa atividade de estudo, de laboratório com o William Crookes, o espírito então, ele tomava do vazio, ele tomava a forma humana, inclusive. Então, ele circulava, apertava-se a mão, ele tinha palpabilidade, ou seja, ele era tocado, ele tinha batimento, ele tinha calor. Da mesma forma que ele aparecia, se materializava, ele desaparecia, se dissipava essa matéria que era formada pelo ectoplasma. Aí é um outro assunto, mas enfim. É um estudo mais aprofundado. É impressionante, é incrível. É interessante. Bom, pessoal, hoje nós falamos aqui então sobre a vida e obra de Kardec. E Jorge, fique à vontade aí para dar as suas considerações finais. Meus amigos, minhas amigas, Joe, eu agradeço aí pela enorme atenção, carinho de todos vocês, pela audiência, inclusive, e nós desejamos a todos muita paz, muita saúde, se cuidem, se hidratem, façam aí cumpram as recomendações sanitárias, porque no final tudo vai ficar bem, com certeza. Perfeito. Bom, pessoal, nós estamos chegando ao final aqui do nosso programa Despertar. Gostaria de convidar você que não conhece o Espiritismo, gostaria de conhecer um pouquinho mais. Nós somos aqui do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Acesse o nosso portal seac.org.br. Você vai ter acesso a todas as nossas atividades, inclusive palestras, cursos, né? Então você vai ter um vasto conteúdo ali, gratuito, para você aprender um pouquinho mais sobre o Espiritismo. E nos acompanhem também através dos programas Despertar aqui pela TV Prevê, que nós sempre traremos conteúdos interessantes para vocês. Pessoal, um grande abraço a todos e até o próximo programa.